Oi, Maurício, bom dia. Bom dia, Vanessa. Que prazer estar aqui. Eu estou muito feliz em poder acalmar o coraçãozinho daquela mãe que tem recebido conselho de todos os lados, inclusive de profissionais, sobre pelo amor de Deus, tira esse bebê recém-nascido desse colo, criatura, coloca lá no berço. Você tá doida? Depois vai ter que, ficar ali, aguentando, aturando a criança super mimada. Seu parecer, com a palavra, Maurício. Muito obrigado, prazer estar aqui, um bom dia a todos. Assim, Vanice, o que eu vou apresentar, eu acho que é de forma muito coerente, assim, eu acredito ser muito coerente, né? Por exemplo, quando a gente pensa no início da vida, nós pensamos num aspecto muito de mamífero, né, que somos, muito biológicos. Então, nós somos seres mamíferos. E o que a natureza nos ensina, o exemplo que toda a natureza nos dá, é que mamífero é contato. Mamífero tem que ter o contato, principalmente com a mãe, bem no início da vida. O que a gente considera bem o início da vida? Ali até estourando 1 ano e meio. Então a gente... Tudo isso é o início da vida. Tudo isso é o início da vida. Nossa, não só as primeiras semanas, muito indefesa, depois... O início da vida tem até uma autora, uma psiquiatra muito renomada, PhD, pós-doc, ela fala que o início da vida é quase 2 anos e meio. Então assim, a gente está colocando 1 ano e meio para fazer com que esse bebê ainda esteja perto da sua mãe, sinta o cheiro dela. Tem muitas pessoas que se preocupam assim, mas se eu botar na cama, tem casos de morte, meu marido dorme pesado. Não precisa ser na cama. Você tem hoje aqueles Moisés meia-lua, que você encaixa, vira uma extensão da mãe. Fica até mais fácil para a mãezinha, né, que está cansada para levantar. Prático. O bebê dá uma resmungadinha, dá uns tapinhas nas costas, ele já dorme, adormece de novo. Ou se vai mamar, a mãe já senta, já está ali o bebê. Até uma questão de facilitar para a mãe, né? É o cheirinho, né? Isso é fundamental. Na natureza animal, inclusive além dos mamíferos, tá? Com os pássaros também são assim, com as aves. Se você perder o contato com a mãe, é morte. Na natureza são raríssimos os casos de adoção, que um animal pega o outro para adotar, né? Porque assume a cria. E assume a cria. Separou do bando, separou da mãe, é sinônimo de morte. Isso mostra a importância de uma coisa que se chama contato. E que a gente às vezes fica preocupado, né? Eu, por exemplo, a gente lançou um videozinho sobre isso, já ultrapassou 10 milhões de visualização, esse vídeo, de visualizações. Então, o que as pessoas, algumas opiniões, todo mundo tem direito de opinar, perfeito, a gente é bem livre lá no perfil. Mas o que acontece é assim, muita gente me criticando, mas aí condiciona o bebê. O bebê se condiciona e aí depois ele não sai do quarto. Gente, assim, ó, opinião de quem estudou bastante essa área. Não se preocupe com o condicionamento de 9 meses, de 1 ano e pouquinho, porque depois você condiciona ao contrário. Você não vai ficar 13 anos com o teu filho no quarto. Você não vai ficar 5 anos condicionando o seu bebê no quarto. Você não vai ficar 8 anos com o seu filho no quarto. Nós estamos falando do início, bem do início da vida. Esse condicionamento é muito sutil. É fácil você reverter isso, não precisa ter medo disso. Mas quantos benefícios você pode dar? Quantos benefícios para esse bebezinho ter o seu cheiro, ter o seu contato, ter aquilo que um mamífero precisa, que é o calor da mãe, que é o contato da mãe, inclusive vai facilitar a tua vida. Porque a gente já falou, na hora de amamentar, na hora de dar uns tapinhas nas costas só para relaxar o bebê, às vezes ele ouvir tua voz, ouvir tua respiração, né? Por isso que a gente é um defensor. E se na pior das hipóteses, Maurício, essa mãe morra no parto? Quem pode substituir a figura dela nesse ponto do acalento? Bom, aí eu me lembro daquele desenho que a gente assistia, um seriadinho chamado Não é a Mamãe, né, a família? Não é a mamãe. Não é a mamãe. Não né? é a Ninguém mamãe. vai substituir a mãe, você pode amenizar. Então, a figura do pai, se tem uma avó, se o pai tem condição, é ele que vai ter que suprir isso. Vai ter sequelas. Desde que exista um abraço. Contato, o abraço. Existe um sistema nervoso, existe um autor chamado Stephen Porges. Ele estudou uma teoria chamada teoria polivagal.
Por isso que a gente fala isso. A gente se baseia em estudo, realmente. Então, assim, o Stephen Porges fala que o contato, Vanice, o olho no olho, o contato à proximidade, você estimula uma ramificação do nervo vago, que é o principal nervo do sistema autonômico, e esse nervo vago, ele é estimulado por contato, por amor, e ele traz um bem-estar. Ele traz um equilíbrio orgânico incrível. Com quais consequências a longo prazo? Que tipo de ser humano aquele bebezinho ali tende a se tornar, caso ele tenha essa oportunidade? Essa oportunidade. Um bebê inteligente, tanto inteligência cognitiva quanto emocional, que é uma inteligência que a gente fala muito hoje. Não é só a inteligência para criar coisas, mas é controlar as suas emoções. É o que a gente diz agora, né? Num conflito de um segundo turno ali bastante polarizado. Não é o mais inteligente que vence, gente. Eu não estou falando sobre os candidatos à presidência, eu estou falando sobre o povo. É aquele que tem mais facilidade de se adaptar. Então, vamos dançar conforme a música, vai, né? Então... Hoje as empresas, as grandes empresas, elas contratam pela inteligência emocional, não pela inteligência... Por bagagem de conhecimento, de know-how, de o quanto formação. Você sabe lidar com os desafios, as pressões, como é que você sabe se relacionar em grupo com uma outra pessoa. Pressão para cumprir meta. É isso aí. Mas a principal, um bebezinho que tem esse contato no início da vida, o que a gente percebe a longo prazo, Vanice, é a principal característica que eu adoro numa pessoa, que eu percebo que eu sou terapeuta, eu trabalho, atendo, que se chama empatia. Quem teve o início da vida bem estruturado, com esse contato, são pessoas muito humanas, muito empáticas, que se preocupam com o próximo e saem do sistema de egocentrismo, de narcisismo, entende? Esse é fundamental para quem conseguiu ter essa oportunidade, como você colocou muito bem, que é estar pertinho da mãe no início da vida, galera, início da vida. É como a Júlia, nos braços da nossa Lari. Mostra aí, por favor. A Larissa foi nossa auxiliar de produção por muito tempo aqui na KTV. Está hoje no papel de professora, agora em licença maternidade. Ai, que lindo! Que linda essa foto, né? É mágico, né? É pura poesia. Olha o contato, Vanice, olha lá. Deixa eu ver o recadinho que ela mandou aqui. É isso. Bom dia, eu dou colo pra Juju, sim. Ela dorme em bercinho do meu lado, mas às vezes ela quer ficar comigo. Coloco ela na cama até se acalmar. Depois coloco no bercinho de novo, porque tenho medo de machucá-la. Olha que bem. Legal. Ótimo. Pronto, ela tá ali, ó, mostrou até a prova que ela está assistindo a nossa conversa. Olha a regulação do sistema autônomo, olha a regulação desse bebezinho. A gente não consegue ver o que está acontecendo internamente, mas olha a regulação dele com o contato, a temperatura da mãe, escutando o coração da mãe, né? Então, isso é biologia, isso é mamífero. Eu vou pensar em outras coisas psicológicas depois, né? Então, para quem é contra, porque vai condicionar, 9 meses, 1 ano e meio, você reverte tranquilamente qualquer tipo de condicionamento. Agora, é importante falar, Vanice, assim, aí também veio nesse vídeo que viralizou, veio muito comentário assim, nossa, o meu tá comigo até os 13 anos e tá comigo. Aí a gente também já pede um cuidado. Todo excesso... Porque se você ultrapassar... É preocupante. Exato, aí você cria uma dependência afetiva. Aí você cria pessoas inseguras. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque o mundo é cruel. E eu já ouvi mais de uma vez aquela expressão que reforça que uma boa mãe é aquela que faz com que o filho não precise dela. Na fase certa. Concordo. É isso aí. Não, você está certíssimo. Se eu não ensinar meu filho a se vestir, a fazer autônomo, uma comida, né? Preparar alguma coisa para... então, no final das contas, eu não fui uma boa mãe, né? Porque se ele não sabe, por conta própria, fazer aquilo que, né, uma pessoa deve fazer para... vingar, para fluir numa carreira profissional, numa vida amorosa, ter a própria família e tudo mais. Então, essa fase correta seria a partir de quanto? De começar a fazer o efeito inverso? A partir de 1 ano e meio, você já quer levar para um bercinho no quarto, já está certo, você vai dando todo o suporte. Ainda essa criança vai pedir algum contato. Agora, não pode, assim, seu filho tem 5 anos e está dormindo no seu quarto, isso é preocupante. Porque aí é exatamente o que você falou. Essa criança, você não gera a autonomia dela. E aí os condicionamentos vão ficando mais fortes. A malícia, não.
Malícia só vem mais tarde. Mas o condicionamento vai ficando cada vez mais forte e mais presente. Naturalmente. Mais difícil de reverter. Agora, início da vida, 9 meses, 1 ano, cara, esse condicionamento não é nada. Não é absolutamente nada. Até porque, Vanice, você já me conhece. Eu e Sara, nós tivemos 3 filhos. Eu fiz tudo isso que eu estou falando para vocês com meus 3 filhos. Na prática. Na prática. E deu tudo certo. Então, assim, não tem. Agora, não pode ficar muito tempo, porque a Vanice colocou muito bem. Criança, quando ela começa a desenvolver, a gente tem que estimular uma certa autonomia. Com um certo cuidado, a gente sabe os perigos maiores, mas a criança tem que ter autonomia. Habilidades. E aí entra a função do pai, né, que eu gosto muito de falar. Por quê? O pai é sempre muito menos cuidadoso do que a mãe. E isso é importantíssimo para a criança. Então a mãe sai, o pai deixa subir no sofá, e a mãe, não, mas ia cair, cuidado para ele não bater a cabeça. O pai está lá, né, tomando um chimarrão, assistindo um jogo, e o filho subindo no sofá, descendo no sofá, aí toma um tombo, chora, o pai fala, tá bom, filho, é isso aí. Pá. Então isso é muito importante, porque normalmente os pais, eles apresentam essa função depois ali dos 2 anos e meio na vida de um filho, e aí a criança precisa conviver muito na esfera paterna, tanto o menino quanto a menina também, exatamente para essa segurança para a vida. E esse pai também, esse homem, é quem deve cuidar daquela mãe para que ela tenha o tempo livre de poder ficar com o bebê no colo. Isso aí é importante. Você vê como é lindo também, o casal, né? Sim. Como é lindo o casal, né? A estrutura do homem para a mulher, até 1 ano e meio, 2 anos da criança, depois o pai entra na vida desse menino e leva ele para o mundo, a gente fala, né? Que bonito, né? O pai que leva para pescar, no futsal, no salão, na dancinha, na ginástica da filha. É o pai que faz essa participação para a criança se sentir segura. E o pai dá mais autonomia, né? As mães normalmente são um pouquinho mais medrosas, então essa participação é bonita. E a importância da mãe permitir isso, né? Porque tem muita mãezinha que às vezes de tanta preocupação cria o filho numa redoma, afasta um pouco o pai, como também numa bolha, né? Numa bolha. Como também tem pais que não se interessam pela criação dos filhos. Então, por isso que a gente tem esse trabalho a longa data, a gente vem inspirando essas famílias para tentar entender, porque ninguém tem culpa, né, E Vanice? na prevenção, Porque você é um expert em tratar também aquela pessoa que já está cheia de traumas, Sim. né? Mas se a gente puder evitar Nossa, seria o os melhor, bloqueios... né? Seria um sonho, Nossa, né? Esse seria um sonho. Que para a próxima geração a gente já vá cortando mal pela raiz, assim, ó, desde o princípio, né? Essa é a intenção. Nessa condição de pais de uma geração que já tem o suporte das terapias alternativas que até outro dia nem existiam. Muita informação, né, eram Vanessa? muito inacessíveis, inclusive, né? Foi tudo aos trancos e barrancos, com os nossos avós, os bisavós, a pessoa, né, ia vivendo como dava conta. Vou ler mais um recadinho aqui do WhatsApp, porque eu gosto quando vocês participam, eu amo, tá? Fico muito feliz. Bom dia, eu dou muito colo para o meu Augusto. Ele está com 2 meses, mas consigo ter um equilíbrio em deixá-lo no berço ou no carrinho e quando ele quer o colinho, eu estou ali para ele. Faço tudo em casa, tenho mais uma menina de 5 anos e tenho tempo de brincar de boneca com ela. Perfeito, Dai, que bom. Aplausos para você. Muito feliz, tá? Que todo mundo também tem essa chance. Maurício, muito obrigada. Eu que agradeço. Ai, tem mais um recado da Rose. Pode dizer. Só acolher, Vanice, as mãezinhas, tá? Você que não conseguiu fazer isso, o pai também que não conseguiu e está ouvindo agora, tá tudo certo, pessoal. A gente acolhe vocês, todo mundo é humano e imperfeito, todo mundo pode mudar, você só precisa aceitar, né? Reconhecer, buscar ajuda, que às vezes sozinho a gente não consegue, que dá tudo certo, você pode transformar. Mas sem culpa, sem julgamento, porque quando a gente entra na culpa, Vanice, culpa é um sentimento muito infantil. Quando a gente entra nesse sentimento de culpa, a gente perde força para evoluir. Isso em qualquer situação. Então saia da culpa, a gente tem responsabilidade, nós somos adultos, vamos aprender, né? E aqui a gente acolhe todo mundo para que a gente possa, de repente, dar essa contribuiçãozinha para um mundo melhor, né, Vanice? Sim. A Rose escreveu, minha bebê dormiu comigo na cama até aos 8 meses. Tentei fazer dormir no berço, mas só se acalmava quando ficava grudadinha em mim. E tem muitas vezes, eu digo com conhecimento de causa como mãe. Por exemplo, o Vicente usou chupeta por uma fase. Eu sofri por antecedência de um jeito assim, gente. Nossa, eu tinha medo de tirar a chupeta dele, tadinho, sem aquela, né, muleta para dormir. Como é que ele ficaria?
O Gustavo um dia foi lá, tirou a chupeta dele e ele nem reclamou. Que desastre! Entende? Por que eu sofri por antecedência? É como muita gente me fala assim, eu tô adiando tirar a fralda, porque, meu Deus, de repente a criança, como que eu vou colocar no outro quarto, mas nem tentou, né? Vai que, tudo bem. Aqui ela tá numa transição, né? Sim, que é o Carlinho, vai lá. Olha, até porque tá com 8 meses, Sim. dá para ficar um pouquinho mais, né? Tá com 8 meses, aí um pouquinho mais, aí começa a tirar, vai chorar, vai dar um trabalhinho, vai lá, acolhe, que aí você vai fazendo outro condicionamento. Mas pelo menos você cumpriu aquela parte biológica inicial que eu considero tão importante para os mamíferos. E nós somos mamíferos. Como os morcegos. Exato. Te peguei, não sabia que morcego era mamífero? Até o morceguinho precisa estar lá, né? Aí, Na asa da mãe. isso aí. Obrigada. Obrigado, Vanessa, um prazer. Valeu, Obrigado. uma boa semana para nós.